Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo encontro neste domingo. Agradecendo a oportunidade, com toda a nossa gratidão por estarmos novamente juntos. E hoje nós teremos o prazer da Flávia fazer a leitura do livro e a Rosa Marcucci fazer a prece inicial. Que tenhamos uma ótima tarde de estudo e de aprendizado e que a espiritualidade nos guie. Graças a Deus. Graças a Deus. Ótimo. Boa tarde, vamos serenando nossos corações, agradecendo por mais uma semana de oportunidade para esse trabalho, pelo estudo, pelo desenvolvimento e pelas vibrações, tanto de paz e de saúde para todos do grupo, como para toda a humanidade. Pedindo permissão para iniciar os nossos trabalhos e desejando a todos um grande aprendizado. Que assim seja. Assim seja. Flávia. Então, o livro A Palavra de Vida Eterna, lição 11. Ajudemos também. Ele respondeu e disse: dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos que, ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor, as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitam a atenção para as necessidades do povo, disse-nos o Senhor: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Bonito, né? Lição bonita, forte. A lição é linda, é muito forte, né? Vamos deixar a palavra em aberto, não sei se a Flávia vai querer fazer algum comentário. Porque muitas vezes a gente alega que a gente trabalha demais, então a gente não pode auxiliar, então nós estamos com uma idade avançada, então nós estamos muito novos, né? Ou então estamos recém-casados, enfim. Acho que essa lição vem nos trazer uma alertiva que qualquer um de nós tem algo para oferecer e que a gente precisa exercitar isso com todo o nosso amor, né? Para que possamos depois rogar que a espiritualidade amiga também auxilie aqueles que nós solicitamos. Então, nós, ainda com as nossas imperfeições, podemos sim auxiliar com as nossas rogativas, com as nossas
boas ações, bons pensamentos, com a nossa reforma íntima e, acima de tudo, com o nosso exemplo. O bom espírita não é aquele que é dotado de perfeição, e sim aquele, né, que trabalha para evitar as más inclinações. Então, concitado, né, de nós, todos os dias, darmos mais um passo em prol, né, de nós mesmos e daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, só a nossa presença, muitas vezes, o escutar uma pessoa, ou estarmos ali de corpo e alma inteiro, né, numa visita, uma troca de olhares, elevar os nossos pensamentos, fazer uma oração, isso tem muito valor, né? A gente precisa entender que, às vezes, não são grandes feitos, né? Às vezes é o dia a dia, né? Que eles contam com o nosso dia a dia, com as nossas atitudes singelas, às vezes, né? Mas a nossa disciplina, acima de tudo. Obrigada, Flávia. Está aberta a palavra. Maru, pode falar, Maru. Está sem microfone, Maru. Estava ligando. Tem muito a ver, eu vejo nessa lição, o, como que eu vou falar assim, a provação de vir, né? Quem acredita em reencarnação fica mais fácil, mas quem não acredita, que são muitos que não acreditam, como que vai aceitar, por exemplo, uma pessoa, a prova de uma pessoa sem completo dinheiro, né? E uma prova de uma pessoa com muito dinheiro. Quem vai fazer mais pelo próximo? Eu vejo nessa lição mostrando que o que a gente vai levar, nós viemos pelado e vamos soltar nus, né? Então, mostrando essas dádivas que a gente recebe, o seu que eu tirei, mas que a nossa construção, os nossos méritos. Porque às vezes a gente dá desculpa, como ela falou, de mas eu não tenho dinheiro nem para mim. Eu com esse dinheiro eu vou no teatro, ou com isso eu vou fazer isso, e deixa de ajudar o outro, né? Então, aquele que está passando por uma prova de que a humildade independe de qualquer coisa disso, que o julgamento lá em cima, se é que existe julgamento, né, eu não sei, não é é meu isso que nós temos aqui, que eu vou fazer do que eu quiser. Não, isso é ser bens e frutos, é só os frutos mesmo, não o doar para o outro como uma pessoa que tem muito e pode ser completamente dado ao outro. A lição me remete muito a essa passagem que tem dos nossos méritos. Não sei se alguém viu isso, mas eu vi. Obrigada, Mário. Eu acho que a dona Maria Helena também levantou a mão. Por favor, dona Maria Helena. Olha, Joana, eu acho o seguinte, essa é aquela parte em que Jesus fala, que se passa antes do Sermão da Montanha, não é? Isso. Então, eu acho que Jesus, como sempre sábio, nós não somos só parte espiritual, somos uma carne, por enquanto nós estamos todos na carne. Então, eu acho que foi uma sábia lição, porque fala-se muito na caridade espiritual, mas não podemos deixar de pensar que um estômago com fome não aceita ensinamentos. Está revoltado. Começa pensando, bem, fala ele que está com o estômago cheio. Então, eu acho que temos que equilibrar a nossa parte material. Nós, ter dinheiro não é errado, ter dinheiro é certo desde que foi bem ganho e bem usado. Não podemos perder a simplicidade e a sabedoria que somos tão falhos que nem quem não tem nenhum. Essa é que é a realidade.
Mas Jesus provou-nos isso, que antes de dar o ensinamento, ele deu a comida. Ele tinha ali 5.000 pessoas, talvez esfaimadas, que iam nem ouvir as belezas que Jesus ia pregar, porque estava a pensar no estômago roncando, certo? Então, nos dias de hoje, a gente tem milhões de pessoas morrendo de fome todo dia. E acho que nós, que vivemos nesta época, somos um pouco responsáveis por tudo isso. Cada um de nós tem um pouquinho de responsabilidade. Agora, isso também não faz acreditar, claro, que a parte moral, a parte de ouvir às vezes uma pessoa que está cheia de dinheiro e cheia de problemas, claro que é muitíssimo importante, feliz de quem pode doar o seu tempo para ouvir o outro, para deixar que o seu ombro saia todo molhado de lágrimas, mas esse para mim é um grande ensinamento que o mestre nos deu. Vocês ainda eles estão na carne, então mata-lhe primeiro a fome. Há muitos anos eu ouvi o Dom Helder Câmara, que acho que foi bispo de Olinda, de uma parte também que conviveu muito com a miséria. Ele dizia, mas é muito difícil fazer acreditar na existência de um pai justo, amoroso, com todos os seus filhos, e o estômago arrancamos de fome, porque a gente não tem raciocínio sem comida. Então, nós temos que ver se fazemos esse equilíbrio. Certo? Quem tem o seu tempo, maravilha. Quem não tem tempo ou não tem conhecimento, maravilha também. Não pode dar 5 quilos de arroz, dá um. Mas temos que acabar com a fome no mundo. Acabando com a fome no mundo, nós melhoramos o mundo. Deixamos de ter tanta gente revoltada. Obrigada, Eu acho Dona isso. Maria. Acho que é uma das grandes lições do Evangelho, porque a maior lição de toda a vida de Cristo está naquele sermão. Concorda? Concordo, Concorda. concordo. Tá Eu bom. não estava, eu não estou respondendo a senhora de forma nenhuma, mas eu não estava falando, não é o fazer pelo outro com o estômago vazio. Com o estômago vazio, a gente não fica nem de pé, saco vazio não para em pé. Eu estava colocando num patamar onde, às vezes, o combinado lá em cima não foi ter o caminhão igual ao do vizinho. Tem pessoas que trabalham 20 anos e conseguem uma casa, tem pessoas que trabalham 20 anos e não conseguem a casa. Por quê? Porque o combinado dele e as tomadas de decisões dele foram diferentes. Num contexto, eu não estou desvalorizando de forma nenhuma a parte material, porque nós somos carne, mas a parte de aquilo que eu vim fazer aqui, pode depender ou não do dinheiro, mas o básico para a nossa manutenção. Está sem microfone, Mari. Maru, você está sem microfone. Você desligou. Eu desliguei. De forma nenhuma que eu estou discordando do ter o básico. Eu estou partindo de uma colocação de que, tendo o básico, a resiliência, cada um com os seus dons. Porque a matéria é um dom também. Tá certo. Obrigada. Obrigada, Maru. Obrigada. A Rosa, acho que levantou a mão, e logo a seguir a Flávia. Rosa Luiz. Oi, pessoal. Estava ausente aqui, mas consegui chegar hoje. Boa tarde a todo mundo. Esse texto eu acho maravilhoso. E eu vejo do ponto de vista como está escrito, ajudemos também. Quer dizer, todo mundo, ele participa de uma obra maior. Não importa, que nem quando você está no centro espírita, aqueles que dão passe, aqueles que têm a palavra da doutrinação, aos médios, há também aqueles que colocam os copinhos d'água, aquele que varre o centro espírita, aquele que recebe, tem todas as funções e todas colaboram para o bem. Então, eu acho que aqui não é o quanto eu posso colaborar, como assim, mas eu devo participar, eu devo estar no meio dos bons, entre aspas, eu tenho que me juntar a eles, né?
E se vocês olharem no Evangelho mesmo, ele fala desigualdade de riquezas, ele fala assim, mesmo que distribuísse todo o dinheiro para todo mundo igual, o aproveitamento deles, o rendimento seria diferente. Então, essa parte eu nem vou entrar no mérito de desigualdade de riqueza, porque se Deus assim colocou, motivos tem, até que eu possa não conseguir argumentar, mas ele está certo, eu penso assim, sabe? E eu penso assim, que o que ele nos conclama é exatamente assim, ó, tu também pode fazer, tu também tem muito que contribuir ou ajudar. Como eu falei, se eu vou para o centro espírita, eu não tenho dom nenhum, mas eu vou receber as pessoas, eu vou catalogar, eu vou dar água, eu vou informar. Cada qual pode dar conforme a sua condição. Ah, eu quero melhorar, eu quero conhecer, eu quero me conhecer, vou estudar? Ok, passa a ter uma outra função. Mas todo mundo colabora para essa obra maior que pertence a Deus. E quem é que não queria estar participando de uma obra tão bacana, né? Não precisa ter mérito, né, assim, não digo mérito, mas não precisa ter nenhum destaque. Todo mundo, né, quando a gente fala, vamos fazer uma vaquinha para ajudar alguém, ninguém quer saber se deu R$ 51, deu R$ 12, não é verdade? Você participou da vaquinha. Ah, eu dei pouquinho. Mas está tudo bem, é o óbolo da viúva, cada qual sabe onde aperta seu pé, não é assim? Mas todos participam da obra. Então, acho que esse capítulo, exatamente, ajudemos também, na qual ele pede, na Bíblia, é assim. Então, o Pedro fala, olha, tem um montão de gente para comer, que faremos? Ele propõe o problema, né? E Jesus fala, ajuda você também, dá o de comer. Aí ele faz lá uma vistoria, dá uma checada e fala, temos 5 pães e 2 peixes. Então, quer dizer, alguém, vamos supor que eu sou o rapaz que estava com pão, eu dei todos os meus pães, eu sou a moça que estava com peixe, eu dei todos os meus peixes para tentar ajudar na obra. Ok, é pouquinho? É. O que é que Jesus faz? Deixa comigo. Ele vai lá, pá, 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 e deu que todo mundo se fartou. Então, é esse ponto ele nos conclama. Como vai ser, quanto vai depender do entendimento de cada um, de cada momento, mas que todos podemos ser tão bem como ele coloca, isso para mim é inegável, entendeu? Então a gente tá dentro e pode ajudar como pode, quando quer. Nem todo mundo a gente está uma Madre Teresa de Calcutá, nem todo dia a gente está tão assim, dadivoso, tão paciente, né? Tá tudo bem. Hoje eu não tive muita paciência, eu estava meio, sei lá, sem saco, mas depois eu falei, poxa, tô melhor, eu vou ajeitar. Então, acho que todo mundo tem tempo, tem oportunidade para fazer seu melhor. É isso que eu acho. Todos podemos ajudar também. É isso, pessoal. Muito obrigada. Posso completar, Joana? Pode completar. Depois a Flávia também quer falar um pouquinho. Eu digo o seguinte, continuo na minha. O bem material até é talvez a coisa mais fácil de dar, porque eu já o tenho. Entendeu? Eu já o tenho, já foi um empréstimo que Deus já pôs na minha mão. Então é muito mais fácil passar, que, sem dúvida, a gente se corrigir, dar o nosso tempo, dar a nossa paciência, dar a nossa compreensão, é muito mais difícil, porque aí já tem que dar uma coisa que eu não sei se tenho ou se não tenho. Mas o que eu acho que o mundo tem que olhar à sua volta, porque temos crianças, eu não sei se foi 7 milhões que eu vi, também fico até meia louca. Todo mundo morrendo de fome, isso não se compreende num mundo onde se desperdiça tanta comida, tanto anjinho aí para o céu. Talvez haja motivo para tudo isso, a gente sabe que não existe uma causa sem um efeito sem uma causa, a gente sabe disso, mas que aos nossos olhos a gente fica perturbada, a gente fica, por ver tanta gente não tendo que pôr dentro de uma panela, com tanto alimento desperdiçado. Agora, a questão de se dar a si próprio aos seus dons, eu reconheço, é muitíssimo mais difícil. Porque aí já tem que entrar a nossa, não só o bem material, mas a nossa força de vontade para dar o seu tempo, para dar a sua paciência, para se corrigir, para engolir o sapo e não dizer nada. Também concordo com isso. Bem, na verdade, Deus sabe o que faz e já nos deu um pouco de conhecimento, que bom. Façamos a nossa parte, se for possível. Pronto. Obrigada, Dona Maria. Flávia, por gentileza. Eu vou fazer uma observação rapidinho. Eu acho que foi Divaldo que narrou certa feita, que chegou uma criança no centro dele, lá no Caminho das Mansões, passando mal. Aí os médicos deram um passe e era uma coisa muito preocupante, e aí mandaram chamar Divaldo, o menino melhorava, aí diz que Joana falou assim, gente,
Vocês já fizeram tudo, já deram passe e tal. Leva o menino na cantina, dá comida para ele, porque ele está com fome. Eles achando que era obsessão, que era de ordem espiritual, né, e tudo. Então, às vezes é isso, né? A gente precisa, né, do recurso pão, material. É o pão, né? O pão. Obrigada. Lindo. Acho que a Elzinha também quer falar, né, Elza? Dá tempo. Eu vou falar assim, eu deu vontade de pegar agora o Evangelho, a Bíblia, e li esse trecho, né? Porque a dona Maria Helena, a Rosa comentaram, eu falei, deixa eu ver o que está escrito lá. Aí eu dei uma lida rapidinho e eu fiquei pensando no seguinte, queria falar isso para vocês. Naquele momento que eles viram que estavam com fome, né? Aí Jesus pergunta, dá de comer para eles, né? E aí começam a perguntar, mas quantos pães tem? Tinham 5 pães. Aí quantos peixes tem? Tem 2 peixes. Aí o outro lá, mas nós temos 5.000 pessoas. Ah, então como vamos fazer? Aí Jesus vai e faz a bênção, a multiplicação. Então, acho que esse movimento que cada um, que nem agora, cada um veio, colocou alguma coisinha, isso cresce, isso resplandece, isso distribui e alimenta. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a intenção também. Tá bom? Obrigada. Lindo, Elzinha, muito bem colocado. Eu acho que também, gente, aqui nesse primeiro parágrafo aqui, né, ele já coloca que tudo isso são oportunidades de trabalho que o Senhor, né, abnegado e vigilante, nos oferece. Então, a todo momento, na escrita divina, ele está nos dando a chance de sermos melhores, de sermos do bem, de fazer o bem, né? Até quando a gente se desperta por esse impacto que é a fome no mundo, quando você põe no seu prato a mais do que pode comer e você joga fora, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Colocar o que você consegue comer para não jogar nada fora, porque tem o outro ali que está comendo lixo ou está morrendo realmente de fome. Então, eu acho que todas as situações pelas quais o planeta passa, é chance para cada um de nós, onde quer que estejamos, seja no patamar de muita riqueza ou muita pobreza, agir e fazer, como a Rosa colocou tão bem. Mas de barriga vazia, com dor, ninguém tem atenção. Então, para que você queira que o irmão ouça a sua palavra, falando de Jesus, falando de Deus, falando do amor, é preciso que ele tenha um mínimo, que é a sede saciada e a fome saciada e o frio, né, agasalhado. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil você falar para os irmãos que estão tendo o mínimo de dignidade. E aí é óbvio que a palavra vai cair no terreno e pode realmente frutificar. Como é florescer, né? Brotar. Agora, com fome, com frio, com sede, é muito difícil você manter a sua consciência, a sua atenção e acreditar que realmente tem alguém que zela por tudo isso, né? É sempre maravilhoso falar desses ensinamentos de Jesus. Marcúcia, a Rosinha levantou a mão. Está sem microfone, Rosa. Pronto. Agora deu? Deu. Ouvindo todas vocês, eu fiquei pensando, né, que assim, primeiro que a gente precisa também ter em mente que a maior parte desses sofrimentos, né, de não ter comida para todos, não ter moradia, é muito mais um reflexo da atitude errada dos seres humanos, né, de contribuir para essas diferenças, do que, de fato, uma vontade de Deus. Mas pensando que pode existir uma razão, né, divina para isso, eu entendo que é justamente para que quem tem desperte para a necessidade de dividir o seu pão, o seu agasalho, de dar, né, para a gente entender que o outro, como nosso irmão, ele não pode ter menos do básico, do necessário, do que todos devem ter, né? Então, eu acho que esse seria o grande entendimento que melhoraria muito a vida do mundo inteiro, se a gente chegasse, de fato, a essa visão, né, de que nós somos responsáveis pelo bem-estar da coletividade também. É isso.
É isso. Obrigada, Rosa. Às vezes a gente delega muito para as autoridades, né? Mas a gente se esquece que quem elege as autoridades somos nós. Então, nós temos uma responsabilidade enorme quando a gente os elege, né? Mas, de qualquer forma, a Rosa citou o óbolo da viúva, né? Que é linda essa parábola, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Então, assim, teoricamente, você podia pensar, não deveria ter dado, não tem nada e vai dar o que tem, mas o amor, a fraternidade já é tão grande dentro dessa viúva que ela pensou no outro, né? Eu tenho, eu vou dar, né? Deus vai me dar de alguma forma. Então, essa parábola é lindíssima, né? Tanto que quando você dá daquilo que você acha que nem tem, né? Você está dando tudo de si. É quando você doa o seu melhor. É quando a dor do outro tem uma sintonia e uma empatia. Você tem uma empatia com a dor do outro. Você, de certa forma, você esquece de si para cuidar do outro. E isso é o que Jesus fez o tempo todo, né? Tentando cuidar de nós e continua tentando cuidar de nós todos. Essa lição dá pano para manga, né, gente? É muita reflexão e a gente pensar em quanto nós podemos todos ajudar sempre. Vanderlei, você está sem microfone. Boa tarde a todos. No caso de todos que vocês falaram, está perfeitamente correto, mediante a concepção de vida e ver a vida e viver a vida da forma que vocês estão vivendo. E nem a Marucelli falou que não sabe se Deus irá julgar, né? Em primeiro lugar, Deus é uma consciência cósmica, são leis divinas. Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus não vai julgar nenhum de nós, seja quem for. É a nossa própria consciência que vai nos cobrar algo que nós nos comprometemos a fazer e não fizemos. Então, todos os hoje na sociedade, todos os vícios pecaminosos que nós estamos vivendo, nós que já temos um pouco mais de consciência do certo e errado, a gente incrimina aquele que errou. Mas Deus não incrimina aquele que errou. Simplesmente ele vai assumir a sua responsabilidade sobre sua própria consciência quando desencarnar e vai decretar sua própria sentença. Preciso nascer assim, fazer isso, fazer aquilo, ter esses filhos, ter essa profissão, tal. Mas nós todos, sem exceção, nós temos egoísmo, prepotência, autoritarismo e uma série de fatores. Claro que quando estamos numa situação melhor, muitas vezes nós não estamos enxergando aquele que está do nosso lado, ou a favela que todo lugar tem, certo? Que perto da minha casa tem umas 3 ou 4, todo lugar tem. Você não tem noção da favela. Você não tem noção daquelas pessoas que moram lá. Porque você nunca passou lá, nem perto. Você não sentiu o clima. Você não viu as vielas, você não sentiu passando. Então, nós estamos num âmbito confortável, certo? Mas ali são pessoas com 1000 problemas mais graves do que os nossos, com dificuldades extremas, mais do que a nossa, mas eles estão colhendo, entre aspas, certo? O seu próprio procedimento, como vocês disseram aí, né? Seu próprio procedimento. São escolhas e também são erros da própria sociedade. Então, como foi dito aí, nós ainda não sabemos escolher os nossos representantes. Por quê? É falha nossa? Não é. Nas eleições, ninguém expõe realmente quem é. O que faz, o que deixa de fazer, que profissão tem, nem nada. Simplesmente nós temos uma escolha cega, por causa da ambição, do poder, do egoísmo, que é um povo planetário do qual nós estamos vivendo. Se nós continuarmos vivendo nessas circunstâncias de negativismo, principalmente o medo de tudo, como as trevas estão implantando no planeta todo, tá? Por intermédio dos seus próprios encarnados, queira ou não queira, todos nós somos influenciados pelas trevas, né? E, sem exceção.
Então, elas atuam mais em nossa vida particular, na humanidade física, do que vocês imaginam. Por isso que Jesus disse, ó, orai e vigiai. Os nossos procedimentos, as nossas atitudes e tudo, não que esteja errado, porque a nossa própria consciência vai cobrar. Eu desencarno, vejo lá que eu me propus a fazer uma série de fatores, e no fim eu não fiz nem 2%. Eu me deixei levar pela facilidade do mundo, pela ilusão do mundo, pela minha prepotência, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade. E acabei perdendo a minha encarnação. Então, em geral, em 10 encarnações, se a gente aproveitar 3 delas satisfatoriamente, já é muito. Na encarnação atual, se nós aproveitarmos 10%, já somos vitoriosos. Né? Vou encurtar. E em planetas mais evolutivos, é feito todos os estudos como é feito aqui, de maior clareza, para o espírito que vai encarnar. Então, ele tem moradia, ele tem trabalho, ele tem educação, ele tem respeito, ele tem fraternidade, ele tem harmonia, ele respeita a natureza, certo? Um planeta de regeneração já é assim, do qual a Terra está projetada para ser. Que nós mesmos vamos fazer isso lá na frente. Então, como diz, nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, para fazer um planeta de regeneração. Se nós, no nosso sentimento, não conseguimos fazer isso, nós vamos ser transferidos para um outro planeta de expiações e provas desse que nós estamos, certo? Para recapitular tudo de novo e despertarmos a nossa consciência para as próprias realidades da vida individual nossa, embora nós estamos numa sociedade e num grupo. Por isso que Deus não julga, certo? E o julgamento é feito pela própria consciência de cada um. Então, nós podemos desencarnar aqui e ficar num campo desse, que a gente chama, no meio da filosofia, o umbral, né? O umbral grosso, o umbral médio, o submundo. Evidentemente, porque o nosso planeta Terra ainda, hoje nós, encarnados, somos numa terceira dimensão, umbralina. Quando desencarnamos, estamos numa quarta dimensão, que se chama umbral grosso ou umbral médio, umbralina. Só começa a melhorar a situação espiritual do nosso planeta, que não é para todos, quando chegarmos na quinta dimensão. Não são todos nós que estamos encarnados que hoje ainda vivemos na quinta dimensão. Nós estamos na quarta dimensão, que é subdividida em 3, umbral grosso, umbral médio e as colônias. Se nós desencarnarmos hoje, mediante ao nosso modo de ser, agir e pensar, ultraísmo, fraternidade, bondade, terminarmos a nossa encarnação e falar, puxa, eu fiz o que estava ao meu alcance, não prejudiquei ninguém e ajudei quem não pude. Você já fez uma grande coisa. Uma grande coisa. Não precisa nós nos importarmos com a vida do fulano, ciclano, beltrano, porque a lei é igual para todos. Eu tenho que fazer minha parte, cada um de vocês faz a parte de vocês, nós vamos nos tornando uma consciência grupo, certo? E vamos por um determinado espaço na atmosfera, né, numa dimensão, de acordo com aquela conquista. Agora, para nós chegarmos num planeta de regeneração, ainda tem muito chão pela frente, porque nós somos altamente imperfeitos. Né? Todos vocês que falaram aí, falaram perfeitamente, corretamente. Só que quando nós caímos com a própria realidade da vida, da nossa consciência, a conversa é outra. Porque quantos, não estou criticando vocês, mas milhares e milhares de pessoas vivem controlando a vida do outro e esquecem de viver a sua própria vida. De monte. Que nem a Rosa falou do centro lá, certo? Cada um faz a sua parte e tal. Está excelente o que ela falou, é isso mesmo. Às vezes aquele que começa a falar um bom dia, boa tarde, aquele que está entrando, aquele que dá uma aguinha, aquele que dá uma palavrinha, você senta aqui, faz aqui, esse pode estar evoluindo muito mais daquele que está dando, seja se chama como um médium, e está dando passividade. Porque são seres humanos iguais. Ambição, vaidade, egoísmo e prepotência.
Então, Malucelli, não se preocupe, né? Mas aqui, Sua consciência é que é vai... que vai me julgar. Mas É, André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? né? Para depois ele descobrir que uma mulher, no livro dele, fala que fazia oração por ele. Todo mundo esqueceu, só uma. Olha só, por quê? Porque ele atendeu o marido dela e chateado que ele atendeu. Então, olha só, ele deu algo. Aí, aquele algo é que ele levou. Isso é o que eu quis dizer. A consciência nossa é que vai nos julgar, sim, concordo, Vanderlei. Foi uma força de expressão de falar de Deus, mas é, o que eu quero dizer é que mesmo que a gente ali tá dois mendigos um do lado do outro, se repartir a água já é uma caridade imensa. Cada um faz a sua parte. Às vezes, uma coisa insignificante que você está fazendo pode simbolizar, como André Luiz, uma caridade, certo? Ele, quando retornou do plano espiritual e viu que a família dele estava bem e nenhum dos familiares dele estava preocupado com ele, por quê? Porque quando ele estava junto, encarnado, a prioridade dele era a fortuna, o dinheiro. Então, a própria consciência dele levou ele num âmbito mais denso, porque ele sobrecarregou o perispírito, ficou pesado, certo? E ele precisou passar naquele campo de drenação. Eu sempre falei aqui, ó, o umbral grosso, o umbral médio, seja o limbo, seja do que for, são hospitais espirituais para drenar a negatividade que o espírito criou em seu perispírito. E lá ele tem o tempo de refletir. Por isso que Deus é misericordioso e dá oportunidade quantas vezes necessitamos. Gente, vou parar por aqui, senão vai longe. Eu vi que já passamos e muito do horário, Desculpa, né? Joana. Na realidade, a gente teria que fazer pelo menos uma questão do Livro dos Espíritos, né? Embora a discussão esteja muito boa, mas a gente tem um horário a cumprir junto à espiritualidade. Então, eu acho que só vai dar para ler uma questão mesmo, que seria a 187, né? A dona Carmen hoje não pôde estar presente, mas a gente pode fazer essa questão, fazer um breve comentário e seguir para as vibrações, tá bom? Então, eu vou dar início à leitura dessa questão, a 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Eles respondem, não. Essa substância é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste com a matéria própria do mundo em que foi chamado a viver. E essa mudança ocorre com a rapidez de um relâmpago, né? Então, de acordo com o mundo que você está tendo mérito de ir, você vai ter uma vestimenta de acordo com o nível daquele mundo que você está indo ou que você está. Como sempre, eu leio os comentários do Miramês e eu gostaria de ler para vocês, porque é muito lindo, tá? Então, vamos por Miramês e o que é que ele comenta em relação a essa questão 187. A mente educada é tudo para a felicidade da alma. As reencarnações sucessivas em variados mundos que circulam no espaço cósmico são escolas que têm a missão de educar a mente dos habitantes. Essa educação não se faz em curto espaço. Ela leva milênios incontáveis, porque a educação dos espíritos dentro das ordens de Deus não é o que se fala no mundo por alguns estudiosos, com ideias baseadas em repetições, por vezes humanas. Tudo isso são processos e nunca a realidade das coisas de Deus. O despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem, que os espíritos elevados nos revelam, e as almas iluminadas nos deixam exemplos em várias posições onde são chamadas a servir. As regras humanas são falíveis, e muitas delas perniciosas. A natureza nos ensina, na simplicidade da vida, como devemos levar uma vida honesta e com segurança pela fé. Nunca toca a vida de um espírito que mudou de um mundo por necessidade evolutiva
Ao chegar a este mundo, ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver. Como os homens fazem ao passar para outro país, cujo clima é diferente do que o de origem. A diferença é que se a troca a roupagem perispiritual pelas forças mentais com recursos do próprio mundo interno. A nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Disse o livro sagrado: vós sois deuses. De fato, todos nós, como filhos do Criador, somos seus semelhantes e temos todos os recursos para a nossa felicidade. A alma, quando passa para um mundo venturoso, troca de roupa fluídica. São os tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. A troca é de acordo com as condições do mundo, para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumento mais adequado para viver, onde a paz e a felicidade possam ser seu clima de amor. Para isso, devemos começar, no mundo que nos encontramos, a educarmos em todas as modalidades, para a nossa compreensão busca. Aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina dos espíritos, que Deus abençoe, para que dela façam bom proveito e não percam a oportunidade de se aperfeiçoarem todos os dias, horas e minutos. Ela é o mesmo Cristo, convidando seus discípulos para mais perto de si. Devemos mudar de roupagens em todos os sentidos, no pensar, no falar, no escrever e nos atos. E que a nossa vida seja uma indústria de roupas na mais pura linhagem do amor, para que possamos encontrar o entendimento e, com ele, a paz espiritual. Aquela paz com trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Tanto os corpos como os perispíritos, nos variados mundos, têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus, dando a cada um o que ele merece, dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. Esse é o poderoso Miramês, né? Que ele disseca toda a pergunta de uma forma assim, muito clara, e nos fala dessa roupagem, né? Que nós vamos ter que mudar o todo, aqui e agora, né? Começando aqui pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. E à medida que a gente avança nessa construção de sermos melhores, né? A gente está querendo chegar nessa felicidade, né? Que é um estado de alma, é um estado interno, não é um estado externo, né? E quando nós conseguimos chegar nesses mundos venturosos, é óbvio que a nossa roupagem muda, né? O que hoje é muito compacto para nós vai ser totalmente fluídico, né? E essa mudança, como eles mesmos falam, de forma muito rápida, né? No sentido de que uma vez que você conquistou estar num mundo melhor, essa sua roupagem se faz pela sua própria consciência, porque ele nos coloca aqui também como os deuses. Todos nós temos todas aquelas sementinhas lá, plantadas pelo Criador. Então, essa questão nos traz toda essa reflexão, e o Miramês disseca de uma forma assim, muito bonita, né? Como isso acontece e o que a gente tem que estar fazendo mesmo. Tudo com muito amor, com muita bondade, com muita caridade, né? Para que a gente consiga encontrar essa paz interior e que a gente possa ter essa oportunidade de mudar nossa roupagem para mundos venturosos. E é isso, gente. Eu passo a palavra para a Elsa. Então, nesse momento de tranquilidade e agradecimento por tanto conhecimento, por tanto estudo, que os nossos corações em paz nesse momento, agora,
que a gente se conecte e somos um, fazendo parte de um todo. E todos nós, caminhando juntos nesse florescer, cada um trazendo a sua semente dentro de si para o grupo, vamos ao redor da Joana imaginar muita luz, muita paz, para que ela conduza a sua prece, que tanto nos acalma os nossos corações. Que os benfeitores, os amigos da espiritualidade nos auxiliem nesse próximo trabalho e que todos possam receber dentro do seu merecimento as vibrações de amor e de cura. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Essa mensagem do Criador, do Cristo, é lindíssima. Fora da caridade, não tem salvação. Podemos sim, todos nós, onde quer que estejamos, e em qualquer situação que encontremos, nós podemos sim auxiliar. Auxiliamos com o nosso silêncio, auxiliamos com a nossa prece, auxiliamos com o nosso abraço, auxiliamos com a nossa vibração, com o nosso pensamento de bondade e de luz. Auxiliamos, sim, e ajudamos quando levamos ao irmão a necessidade premente, aquele que tem fome, o pão, aquele que tem frio, o agasalho, aquele que carece do amor, o carinho, a ternura, a meiguice, aquele que tremula no desespero, a palavra, o abraço. Todos podemos sempre doar algo de nós, seja coisas materiais ou não materiais. Não importa. O movimento para a caridade é único. É a mão que se estende para o outro em todos os momentos. Desde a inquietude, a intranquilidade, a dor, a tristeza, a fome. Não importa a situação. Você pode, nós podemos, a todo momento, ser instrumentos desta caridade que Cristo pregou e fez. Então não tenhamos medo, não tenhamos preguiça de fazer. Façamos, irmãos. Tentamos todos os dias, a todos os momentos, em nosso trabalho, em nosso lar, em nossa labuta, em nossa comunidade. Estendei o nosso abraço, a nossa atitude em prol do irmão, em movimentos que geram alimento para matar a fome, em movimentos que geram a prece para trazer harmonia e luz, em movimentos que gerem agasalhos para o frio, teto para quem está na rua. Não importa o quanto você pode doar, simplesmente doe, mesmo que achas que é o mínimo que possas dar. Doe. O irmão precisa de ti. A nossa empatia com o irmão nos faz melhores criaturas. Nos fazem nascer em Cristo. Pois ele foi a bondade em pessoa, em luz. Lembremos disso. E com esta vontade inata, com essa vontade que se exercita e se pratica dia a dia, possamos todos mentalizar neste momento todo o universo, o planeta Terra, com todos os nossos irmãos, em tantas nações, em tantos continentes, mas todos contemplados pelo amor divino, que possamos vibrar luz de paz, luz de união, luz de amor, luz da luz divina.
acariciando, envolvendo a todos, num só movimento, numa só união de pensamentos, de harmonia. Sintam, irmãos, a mão divina abençoando-nos nesse momento. Respire profundo e sinta a cálida presença da Maria, te embalando em suas necessidades, trazendo seu manto de amor e luz, acalmando os corações, dando sustentação para a jornada. O Cristo e Mestre Jesus, nosso exemplo maior de irmão, presente em nossas vidas. E temos sempre o poder, quando nos conectamos a Ele, na bondade, na caridade, na boa vontade. Neste momento, cada um de vocês, ou cada um de nós, temos o poder do amor, trazendo uma transformação para nós mesmos e para o outro. Sintam-se abençoados pela oportunidade de fazer a caridade, de viverem como irmãos, praticando a fraternidade. Imagine essa nação brasileira recebendo esses influxos de luz e de paz, apaziguando corações e lares, uma luz que invade cada lar, trazendo sustentação, limpando o ambiente, fortalecendo os pais, as mães, acalmando os corações dos filhos. Que bonito é estar com Cristo. Percebam cada um de vocês, neste momento, uma luz que os envolve, numa intensidade e plenitude, que te dão sustentação a cada um. E essa luz se espalha por todo o seu lar, abraçando todos os seus familiares, todos aqueles que te veem. Recebam essa nuvem, esse feixe de luz e de amor. E agradecemos ao Pai pela oportunidade que nos é dada de aqui estarmos em seu nome, procurando servir no bem. Gratidão. E que possamos estar aqui novamente, sempre, quando unirmos nossos pensamentos na dificuldade que cada um de nós encontrar, onde quer que estejamos. Elevemos os nossos pensamentos e aí estaremos com o Pai e com o Filho. Que assim seja. Agradecemos, então, a presença de todos vocês. Agradecemos a espiritualidade por nos auxiliar. E pedindo e rogando para que possamos estar aqui todos reunidos. Em nome do Criador. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.